Vamos começar a nossa aula de hoje e a gente vai começar com a parte de energia, tá? Tem um monte de nuance, um monte de detalhezinho, então é legal que a gente possa discutir bastante aqui o que vocês não entenderem, tá? Antes disso, vocês querem discutir alguma coisa sobre a aula passada? Aquela parte de condições de contorno, eu até no futuro curso acho que eu vou mudar um pouco, mesmo que mude um pouco, quebrar o que o Griffiths faz, porque eu acho que fica um pouco sem pé nem cabeça, sabe? Vocês ainda não viram o problema de condições de contorno, o significado daquelas coisas, e a gente fala aquilo meio que solto, para depois voltar naquilo de uma forma mais precisa depois, entendeu? Então fica um pouco confuso. Mas se vocês quiserem discutir, fiquem à vontade. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Eu só achei bem confuso mesmo aquela parte. Porque basicamente estava mostrando que existe uma descontinuidade no campo, né, devido à presença de uma densidade superficial de carga. Mas assim, a importância daquilo, como que aquilo é usado depois, só vai acontecer, entendeu? Mais para frente no curso. Mais para frente, daqui a algumas aulas, entendeu? Então, assim, Quando chegar o professor que quer voltar. não, eu vou fazer uma coisa um pouco mais detalhada. Assim, por que a presença... Porque basicamente é apresentar a delta de Dirac lá. Você definiu o potencial ou não? Você já, por exemplo, você estava falando Tem duas coisas. Duas coisas. A gente viu isso aqui. A gente viu que isso aqui é verdade. Zero. E a gente viu que isso aqui é verdade. Tá certo? E aí, pelo teorema de Helmholtz, a gente tem, né, que o campo elétrico pode ser escrito como sendo menos o gradiente de um certo potencial. Tá certo? Só que para a própria dedução do teorema de Helmholtz, a gente usou algumas hipóteses sobre a invertibilidade desses operadores, sobre a classe de funções e tudo mais. Né? Então, assim, em geral, você define o campo, o potencial dessa forma, tá certo? Só que isso não te garante que toda a história está contida aqui, entendeu? Ou seja, essa expressão ela só tá bem definida aqui quando você tem todas essas condições de contornos dadas, entendeu? Porque senão você tem uma liberdade aqui. E claramente o fato de que se você pegar o seu potencial, né, e escrever ele como sendo um potencial linha não para não confundir, potencial barra, mais uma constante, que o campo elétrico é igual. Certo? Na verdade, a liberdade é um pouco mais complicada que isso. Mas você vê de cara que se você simplesmente define que o campo elétrico é assim, você não está fixando quem é esse cara aqui. Tá certo? Quando, né, você tem as condições de contorno todas bem feitas e você tira a divergência disso aqui, você tem que divergente do campo elétrico é igual a Laplaciano do V, que por sua vez, né, isso aqui é igual a ρ sobre epsilon zero. Tá certo? Então você vê naturalmente que você só define, usando o campo elétrico, o potencial unicamente quando esse operador aqui, ou seja, essa expressão aqui, você pode inverter o operador. Tá certo? Se você não pode inverter esse operador aqui, significa que esse potencial é definido a menos de uma certa liberdade. Então, se você pegar só o operador diferencial, ele não é inversível. Mas se você pega o operador diferencial mais condições de contorno, por exemplo, lembra que a gente usou a função vai para zero no infinito, esse tipo de coisa? Essas são as condições de contorno, ou seja, na verdade está restringindo a classe de funções que aparece aqui e aqui. Quando você faz isso, aí sim esse operador vai ser inversível. Certo? Isso tudo vai ficar mais claro, tá, pessoal? O capítulo 3 é só isso. É assim, os teoremas e as contas mais detalhadas de como lidar com essa invertibilidade ou não, como que você faz isso, né? Como é que você formaliza esses conceitos de uma forma precisa. Tá? Então, não se preocupe se vocês ainda não entendem, porque de fato ainda não foi dada informação suficiente para vocês. montando o campo elétrico escrevendo o divergente. E aí você chegou, eu não entendi o que você quis dizer, tipo, do limite desse potencial. O que eu estou vendo? De x tendendo a infinito, do limite desse potencial.
Acho que aqui no caso você está me perguntando sobre o fato de que você pode calcular uma integral numa curva, né, do campo elétrico escalar D naquela curva, certo? Como você pode escrever ele dessa forma aqui, né, por mais que V não esteja totalmente definido, tem uma certa liberdade no seu V, você pode escrever assim, certo? Isso aqui vai dizer o quê? Vai dizer que esse cara aqui vai ser menos a integral do gradiente de V escalar DC. Né? Vamos botar aqui a curva e vamos dizer que a nossa curva seja assim, é uma curva que começa aqui, onde você está no XA, e termina aqui no XB. São dois vetores, tá certo? Como esse cara aqui é o gradiente do V, a gente pode fazer aquela brincadeira, escrever que isso aqui é uma derivada total em relação ao parâmetro da curva, blá blá blá. Isso aqui vai ser o potencial no XA menos o potencial em XB menos o potencial em XA. Tá certo? O que de cara já mostra pra gente da ambiguidade, tá certo? Porque depende de onde eu partir. Ou seja, o potencial, se você quiser pensar que isso aqui é uma maneira de você definir um potencial no ponto XB, isso aqui depende de onde eu partir. Ou seja, isso aqui evidencia a ambiguidade na definição do nosso potencial aqui. Tá certo? Porém, se eu considero que a minha distribuição de carga é localizada, aí foi aquela continha um pouco mais complicada que eu fiz, e você manda o XA para infinito, em qualquer direção, pode ser qualquer infinito. Ou seja, se você pensar no R3, você tem um círculo de infinitos, né? Todos os ângulos com raio indo para infinito. Então, se você manda o XA para infinito em qualquer direção e esse cara for para zero, você tem que essa integral vai ser simplesmente dada pelo potencial no XB. Tá certo? Ou seja, é uma maneira de você definir unicamente o potencial. Pensa nessa curva aqui, ó. Essa curva, isso, a curva começa em XA. Você vai fazendo um XA cada vez mais distante da distribuição de carga. Quando ele estiver distante o suficiente, o potencial lá vai ser zero. Isso é uma maneira de definir o potencial em XB. É sempre você usar esse ponto de referência no infinito. Quando você usa o ponto de referência no infinito e a sua distribuição de carga é localizada, o seu potencial perde a ambiguidade. E isso, de certa forma, é equivalente a falar que aquelas funções decaem no infinito, entendeu? Entendi assim. É que eu achei meio estranho, tipo. Eu entendi então, que o potencial vai decaindo na distância. Isso. Ah, então é isso que você está querendo dizer, então. É porque eu achei meio estranho, tipo. Porque se eu adotar o XA no infinito, eu vou ter o meu próprio potencial. Eu não estava entendendo o que isso queria dizer, tipo. Mas então essa relação do potencial que vai diminuindo com a distância conforme. Isso. Não, tá. Porque se eu veja bem, se eu tivesse definido o meu potencial a menos uma constante aqui, ó, o que ia acontecer é que por mais que esse cara aqui esteja mal definido, ele é mal definido a menos uma constante. Então a constante que eu boto aqui vai ser sempre a mesma constante que eu boto aqui, que é a mesma função. Então a constante se anula, sobra só o termo que decai, né, que é devido à presença das cargas. Se as cargas estão localizadas aqui, eu estou falando do potencial lá, e o potencial cai com sobre R, então lá, essa parte que não é ambígua do potencial vai a zero. A parte que é ambígua já vai ser anulada aqui, entendeu? Então isso deixa bem definido o potencial no ponto. Quando você fixa seu ponto de observação no infinito, o seu ponto de referência no infinito. A parte que é ambígua quando adicionar aquela constante. Pensa o seguinte. Pensa que você insistiu para resolver esse cara aqui. Tá certo? Então, veja bem, do ponto de vista da física, você pode ter mais de uma solução para essa equação. Tá certo? Contanto que o gradiente do potencial te deu o campo elétrico certo, você não se interessa no fato de que tinha mais de um que te dava o campo elétrico certo. Entendeu? Então essa ambiguidade aqui, você consegue lidar com ela, no sentido de que você fala, tudo bem, o meu V é definido a menos dessa liberdade de calibre.
Tá certo? Só que aí você vê que você pode fixar essa liberdade de calibre fazendo truques desse tipo aqui. Você bota um ponto de referência, entendeu? Isso te permite calcular, digamos, unicamente o seu potencial. E aí esse caso ponto de referência vai ser infinito. Aí, Isso. eu sempre, se não for infinito, tipo, Pensa do ponto de vista matemático, é infinito, mas do ponto de vista físico é um ponto que fica muito distante das distribuições de carga. Se a sua distribuição de carga ela se estende pelo espaço inteiro, não existe uma região onde você está distante dela, então isso não é possível ser feito, entendeu? Mas qual seria o significado físico de um potencial de um ponto? Já que o outro está para o infinito, porque a ideia que eu tenho é, se tem um potencial, tem uma diferença. Então, você está pensando correto, está pensando que, digamos, fisicamente, o que é realmente observável, porque veja, pensa do ponto de vista da física. Quem é físico é o campo elétrico. Ele é aquele cara que a gente, no sentido de que é o cara que você é capaz de medir diretamente no laboratório. Você não mede o V, tá? Eu não sei em outras circunstâncias que não vem ao caso, mas você mede E. Se você mediu E, você é capaz de fazer essa integral aqui. Se você é capaz de fazer essa integral aqui, isso precisa ser observável, isso precisa ser físico. Então o que você está pensando é, de fato, o que é físico é a diferença de potencial. Tá certo? Se você quiser definir o potencial num ponto de forma consistente, você pode adotar essa referência no infinito. Supondo que a distribuição de carga vai a zero lá. Isso é a mesma coisa de dizer que você está fazendo essa integral do seu campo elétrico de um ponto lá no infinito até onde você quer. Então é a diferença de potencial entre um lugar onde o campo elétrico vai a zero, né? Porque veja, você está indo para o seu XA, está indo para o infinito, esse seu campo elétrico lá tem que ir para zero também. Porque o campo elétrico é devido, né, à distribuição de carga que está localizada aqui. Entendeu? Só que no momento que, imagina o seguinte, eu estou fazendo essa integral aqui, meu campo elétrico está aqui. Tá? Então eu vou sempre pegar a tangente da curva, escalar no campo elétrico e assim por diante. Aí digamos que meu campo elétrico vai ficando muito fraco, de forma que aqui ele já é praticamente zero. Tá? Assim, para todos os efeitos ele é zero numericamente no que você é capaz de medir. Tá certo? Então se você pegar o seu XA e colocar aqui, ou colocar aqui onde ele é zero também, ou, né, porque ele está mais distante ainda, digamos que as cargas estão aqui. Então tanto faz, se você colocou ele aqui, ele aqui. É isso que eu estou falando. Fisicamente, isso aqui está dizendo que eu estou falando da diferença de potencial entre uma região que está muito distante da minha distribuição de carga e um ponto próximo da minha distribuição de carga. Isso é fisicamente bem definido. Agora entendi, mas assim, então, recordou minha pergunta. Qual que seria por que é interessante saber o potencial de um ponto? Por que é interessante saber o potencial de um ponto? Tipo, a gente vai conseguir o que depois? Como é que eu respondo essa pergunta? Deixa eu ver. Eu não vou responder essa pergunta, eu vou falar o que está acontecendo aqui. Ou seja, de certa forma o que a gente está discutindo é o fato de que não existe uma correspondência necessária de 1 para 1 entre campo elétrico e potencial. Tá certo? Só que quando eu dou a informação campo elétrico, e agora, em vez de falar só potencial, eu digo potencial mais condições, certas condições, eu passo a ter uma relação de 1 para 1. E as condições seriam uma carga infinita. Isso. Ou não, o ponto de referência é ser longe da distribuição de carga. Exatamente. Certo? Por quê? Uma utilidade disso, por exemplo, a gente vai ver que muitas vezes é mais fácil resolver a equação de Poisson do que resolver usando o campo elétrico direto, usando integrações e tal. Só que você quer saber quando que esse cara aqui é único. Tá certo? Justamente para você saber se ele está associado a uma única, como é que se diz? Solução física para o seu problema. Entendeu? E aí a gente vai ver justamente que quando você dá essa equação aqui e dá as condições de contorno, você fixa o V. Ou seja,
Dadas essas condições de contorno, a presença da distribuição de carga define unicamente o V. E, portanto, também define o campo elétrico. Deixa eu ver se eu consigo dar uma resposta. Nesse ponto do curso, vocês podem pensar que o potencial é um instrumento matemático para facilitar o cálculo. Tá certo? Só que esse instrumento tem essa característica de ser ambíguo, ou seja, de não ter uma definição, de não ser bem definido, tá? A não ser que você coloque mais informações no seu sistema. Porém, quando você vai estudar existência e unicidade de soluções desse negócio aqui, essas condições a mais elas vão ser importantes, porque elas vão ter características, vão te dizer mais sobre as características físicas do seu problema, para que você possa definir o próprio campo elétrico. Entendeu? No fim, isso tem a ver com uma discussão bem profunda e bem complicada sobre o fato de que o campo elétrico ele é em si uma entidade física ou ele é uma mera resposta à presença da carga. Entendeu? Porque basicamente o que você tem é o seguinte, tudo bem, se eu sei a carga, eu sei o campo elétrico. Isso é verdade? A resposta é não, não é verdade. Porque eu posso ter uma carga aqui, tem um campo eletrostático que ela gera, mas eu posso ter uma onda eletromagnética passando. E uma onda eletromagnética não precisa de uma carga gerando ela. Vai ser gerada de alguma forma. Tanto que você pode ter um universo, seria estranho, você pode ter um universo com campos eletromagnéticos sem existir cargas elétricas nesse universo. Basta você dar uma condição inicial em que o campo elétrico está excitado. Tem as ondas eletromagnéticas. Entendeu? Porque existem soluções para as equações de Maxwell sem carga. E não são soluções triviais. Ou seja, você consegue uma solução para as equações de Maxwell onde E é diferente de zero, mesmo que toda a carga seja igual a zero no seu universo inteiro. Entendeu? Então, basicamente, essa questão das condições de contorno é uma maneira de fixar essa informação extra que está contida na sua teoria, que é essa informação sobre a parte do campo eletromagnético que é dinâmica, que tem existência própria. No sentido de que ela não é simplesmente um mero reflexo da presença de carga. É bem complicado, porque, bom, não existe eu acho que não existe uma maneira... Você não encontra isso discutido nos livros porque não existe uma maneira fechada de se explicar isso, entendeu? Como você separa esses graus de liberdade. Na gravitação é a mesma coisa. Tem um pedaço da gravitação que você dá a distribuição de matéria, pressão, energia, esses elementos no universo, e aquilo define exatamente certos graus de liberdade da sua gravitação, ou seja, da sua geometria. Só que tem outros graus de liberdade que não são fixados, que são as ondas gravitacionais. Que a gente acabou de, alguns poucos anos atrás a gente detectou as pela primeira vez. Né? Então, justamente essa é a parte da dinâmica que tem, digamos, característica própria. Ela é alguma coisa, não é simplesmente a presença da massa que está fazendo aquilo, entendeu? E seria a mesma coisa. Se eu tenho um corpo de massa M, eu não consigo saber qual é a minha geometria em volta dele, porque eu posso ter um pedaço da minha solução que vem da solução do vazio, digamos assim. Ou seja, você tem uma equação, uma solução das equações de Einstein, onde não tem matéria e não é solução trivial, novamente. Entendeu? Tá? E, novamente, isso aqui é o primeiro contato que vocês estão tendo com teorias de calibre. Né? E justamente teorias de calibre são essas teorias onde você tem esses graus de liberdade extras. Né? No fim, você quer descrever 2 graus de liberdade, mas você acaba com 4. Tem uma relação grande entre o fato de que na nossa geometria em que nós habitamos tem 4 direções, né, no espaço-tempo. Tempo mais 3 espaciais. Só que muitas vezes você quer descrever uma coisa que tem características de vetor, só que só tem 2 graus de liberdade. Como é que você faz isso? Você é obrigado a botar os 4, porque senão não seria um vetor. Não seria uma coisa que quando você gira, ela se mistura como um vetor, né? Então você precisa botar esses graus de liberdade extras, ambíguos, e lidar com essa liberdade de calibre deles. Entendeu? Mas a gente vai entrar mais nisso quando chegar, inclusive, mais para o fim do curso. Tá mais claro essa discussão toda, a introdução Se vocês quiserem perguntar, isso é bom, tá? Porque, realmente, o potencial é uma coisa que confunde muito. E é importante que vocês tentem, né, entender o máximo possível. Professor, antes, eu só queria, ainda está um pouco abstrato para mim a hora de calcular o potencial. Acho que é meio básico até ainda, mas é essa parte de colocar no infinito. Né? Eu coloco
potencial no ponto Z. Ele faz de integral de infinito até Z. Uhum. E daí eu só não consigo enxergar o resultado dessa integral. Você não consegue o quê? Enxergar o resultado dessa integral. Eu vou ter o potencial em função de Z, daí eu vou ter para cada ponto Z. Isso, você tem um valor do potencial. É isso? Isso. Mas eu não entendo. Mas o que significa isso, né? Eu entendo. Significa que a diferença de potencial entre dois pontos, onde um ponto está próximo da sua distribuição de carga e o outro está infinitamente distante da sua distribuição de carga, é bem definida. E que ele é o potencial em Z, né, nesse ponto. É potencial? Nesse ponto. É o potencial no ponto, sim. Mas você vê que não, né? Porque ele é o potencial no ponto quando usado um ponto de referência. É isso que eu estava tentando dizer aqui para vocês, ó. Veja bem, tem uma distribuição de carga. Aí eu vou fazer uma integral daqui até aqui. Naturalmente, esse ponto aqui tem um campo elétrico, então eu estou fazendo essa integral aqui, tá certo? O campo elétrico aqui vai estar nessa direção, digamos assim, aqui até o tangente da curva, pego o produto escalar desses caras, vou fazendo a integral de linha até chegar aqui. Beleza, isso aqui vai me dar a diferença de potencial que está associado a esse cara que é físico. Né? Isso aqui é a integral de linha do campo elétrico. Se eu sei calcular o campo elétrico, né, com meus cargas testes, eu sei fazer isso aqui numericamente. Eu posso ir no laboratório e medir essa integral aqui. Tá certo? E isso dá essa diferença de potencial. Aí você fala, então o potencial está só fisicamente associado a dois pontos. Mas tem um truque nessa brincadeira toda, que é o seguinte. Se agora eu trago para cá o meu XA, e vamos dizer que o campo elétrico agora, né, vamos dizer que ele vai caindo, ele é mais fraquinho, mais fraquinho, mais fraquinho, até no momento que ele chegou aqui, que ele é tão pequeno que a contribuição nessa integral aqui é praticamente zero. Tá certo? Então, se eu usar essa diferença de potencial desse ponto para esse ponto aqui, eu vou obter um número, que é essa integral aqui. Mas se agora eu movo o meu XA para cá, né, e aqui, se aquele era pequenininho, aqui ele é praticamente zero. Então, a minha diferença de potencial daqui para cá vai ser numericamente quase idêntica a daqui para cá. Tá certo? Então, é verdade, o que é físico é a diferença de potencial, mas você pode, se você falar que um dos pontos é tão distante que o campo elétrico lá é zero, então ele fica totalmente definido, sem eu ter que especificar quem é esse ponto no infinito, porque basta ser qualquer ponto, ou seja, eu podia dar uma volta, posso botar o meu XA aqui, entendeu? E continua sendo a diferença de potencial zero, ou seja, o mesmo valor que tinha quando eu calculei até aqui, entendeu? Isso. É um truque para você definir uma diferença de potencial sem ambiguidade, mas de certa forma introduzindo até essa ambiguidade na posição do ponto de referência, do ponto onde está começando a integrar. Mas isso aqui é importante porque isso só é possível pelo caráter local da teoria. Se minha teoria não fosse local, se minha teoria, uma vez que eu botasse uma distribuição de carga aqui, ela acendesse campos no universo inteiro, eu não poderia me afastar dela, entendeu? E esse negócio de poder se afastar ou não poder se afastar tem a ver justamente com as condições de contorno. Ficou mais claro agora? Você tem a esfera ali, você usa dela para, se ela estiver dentro desse raio da esfera, vai ter carga, vai ter um potencial. Uhum. Qualquer raio fora disso, o potencial é zero, porque eu estou imaginando que está no infinito. Não, qualquer ponto, tem que ser um ponto longe o suficiente. Um ponto fora da esfera, não longe o suficiente, mas longe fora da esfera. É que eu não sei exatamente o que você está falando, estou tentando interpolar. Qual o exemplo que você está se referindo? Não, por exemplo, uma esfera ali, o potencial de uma esfera, o potencial de uma esfera. Um potencial, tem uma esfera carregada, com uma densidade ρ, que gera um potencial. O potencial seja Uhum. densidade. Então, se você não diz mais nada sobre o seu problema, você não consegue calcular o potencial unicamente. Porque você teria que resolver essa equação aqui. Quando você fala, eu tenho uma esfera com um certo ρ, eu quero calcular meu potencial. E eu digo que no infinito não tem campo elétrico,
Aí você consegue resolver esse problema. Então eu tenho que dizer que no infinito. Porque justamente o que eu estou falando para vocês. Veja bem, isso aqui que eu estou falando, distribuição local, mas é porque a gente está falando de eletrostática. Se a gente estivesse falando de eletrodinâmica, eu poderia falar o seguinte, eu estou fazendo essa integral aqui, de fato, o campo elétrico devido a essa distribuição de carga para cá já é praticamente zero. Mas se eu tenho um monte de campo eletromagnético, se eu tenho fótons viajando no universo, eu tenho fótons aqui. Vai ter um campo elétrico devido a esse fóton. Entendeu? Então o campo elétrico aqui, ó, ele não é mais zero. Porque aqui eu tenho fótons aqui. Tá? Eu tenho um campo eletromagnético, eu tenho uma onda eletromagnética se propagando nessa região do universo. Quando eu fizer essa integral de linha, a onda eletromagnética que está se propagando aqui vai influenciar a integral de linha aqui, ó. Então, essa condição de contorno está me servindo como uma informação sobre esses graus de liberdade dinâmicos próprios do campo eletromagnético. De certa forma, é o que o campo eletromagnético de fato é. São esses caras aqui. É onde ele tem liberdade própria, é onde ele tem dinâmica. Porque aqui ele está amarrado. O campo elétrico gerado por esse cara está amarrado, ele não tem liberdade. Uma vez que você diz quem é o Rho, você diz que é o campo elétrico. Morreu a nota. O pedaço do campo eletromagnético que não está restrito pela distribuição de carga é onde ele tem dinâmica própria. E por isso que a gente acaba tendo a intuição de que ele em si é uma entidade física e não uma mera resposta à existência de cargas. Então, de certa forma, quando você faz isso aqui, você está falando que não tem nenhuma onda eletromagnética no infinito. Que é essa informação a mais, ou seja... Então, talvez até uma maneira melhor de explicar isso. Você precisa de duas informações para dizer sobre o campo elétrico. Você precisa dizer a presença de carga e qualquer campo elétrico que tenha viajando lá dentro desses graus de liberdades próprios. Tá certo? O que acontece é que a condição de contorno te fixa esses últimos. Porque senão você não conseguiria definir o campo elétrico totalmente. Tá certo? A gente vai ver, por exemplo, que você tem uma distribuição a gente vai ver mais para frente, problemas do tipo. Tem uma distribuição de carga aqui, aí essa distribuição de carga está dentro de uma esfera carregada com um campo, com uma densidade sigma aqui. Certo? Então, você tem um campo elétrico que vem dessa densidade de carga e você tem esse campo elétrico desse Rho aqui. Aí você quer resolver o problema de condição de contorno aqui, ó. Você quer resolver o seu problema aqui dentro, né? Digamos que eu consegui fazer aqui dentro direitinho. Bom, em princípio, essa equação deveria ser suficiente. Porque ela te diz quem é o Rho aqui dentro, se eu inverto esse operador aqui dentro, eu digo quem é o campo eletromagnético aqui. Mas claramente eu preciso dizer quem é o campo elétrico devido a esse cara aqui. Isso vai vir justamente das minhas condições de contorno na borda. Tá certo? Porque aqui eu dei um exemplo um pouco diferente, que eu estou falando uma coisa de eletrodinâmica. Aqui a gente está vendo justamente a condição de contorno como essa fixação dessa informação extra na eletrostática. Tá certo? Melhorou? Piorou? Podemos? Se quiserem começar, é só continuar perguntando, senão eu vou começar aqui, senão a gente não anda hoje. Então, já que vocês estão acomodados com essas coisas de infinito, vamos continuar fazendo bastante disso agora. Não, porque basicamente a gente vai fazer essa aula inteira. Então, vamos lá. Trabalho e energia. Então, eu tenho uma coleção de cargas fixas, que o cara chama de fonte. Q2, papapá, tem outras aqui, né? Elas são fixas, bonitinhas. Fonte. E agora eu faço o seguinte, eu pego uma carga teste e movo daqui para cá. Então, eu movi de XA a XB. Qual é o trabalho que o campo eletromagnético fez? Ou melhor, qual é o trabalho que eu tive que fazer
no que tange o campo eletromagnético para fazer isso aqui. Qual a força que esse cara aqui vai sentir? Eu tenho essas cargas pontuais, ou uma distribuição contínua, não interessa, vai gerar um campo elétrico aqui, tá? Que eu vou botar o campo elétrico devido à minha... Eu vou botar só campo elétrico mesmo, que não precisa fazer diferente, tá certo? E eu tenho que essa carga Qzão aqui vai estar sofrendo essa força aqui. Alguma dúvida? Mas onde a carga Q1 e Q2 estão? Não, estão todas aqui, juntinhas aqui da minha carga teste, mas é aquela brincadeira. Carga fixa está fixa eu dei um jeito de prender ela lá no espaço-tempo, está paradinha lá, tá certo? E eu não estou nem um pouco preocupado com as forças que elas estão sofrendo, tá certo? Não é isso que eu quero fazer. Eu quero saber que, dado um campo elétrico gerado por essas cargas fixas, qual é o trabalho que eu preciso fazer para mover essa partícula teste daqui para cá. Primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte. Eu tenho esse giz aqui. Eu posso mover ele daqui para cá. Eu realizei trabalho, certo? Se essa força for conservativa, não interessa muito como eu realizei esse trabalho aqui. Não é verdade? Se eu fiz assim, se eu fiz assado. Só que se a força não for conservativa, significa que se eu acelerar quase até a velocidade da luz aqui, depois desacelerar, vocês imaginam que vai gastar muito mais energia do que se eu simplesmente fazer uma coisa quase com velocidade constante. Tá certo? Onde eu vou gastar só um pouquinho para dar velocidade constante e mais um pouquinho quando eu for parar ela. Então veja, é uma pergunta meio estranha, né? Porque ela depende de eu dizer qual é a força que eu usei para mover a carga. E se não for uma força conservativa, é pior ainda. Porque se eu usei uma força não conservativa, a maneira que eu estou fazendo esse caminho aqui e a aceleração e desaceleração que tem contida no meio, influenciaria. Tá certo? Mas não é essa a pergunta que a gente está fazendo. E isso eu acho uma coisa importante que o Griffiths não deixa muito claro, eu acho que não deixa claro, vocês depois me respondam, é que a gente quer saber qual é a força, qual é o trabalho que eu fiz para mover aquela carga no que diz respeito ao impedimento ou ajuda que o campo elétrico está fazendo na carga. Tá certo? Ou seja, a minha força para mover a carga, ela tem que ser menos que campo elétrico, tá certo? Mais a força para o trajeto. Eu digo a força do trajeto, eu digo o seguinte, pensa que não existe campo elétrico nenhum aqui. E eu preciso aplicar uma certa força naquela carga para que ela saia daqui e chegue aqui, certo? Venho, aplico um pouco de força, depois aplico de novo, né? Pensa que eu dei um peteleco nela, começou a andar em velocidade constante, dei um peteleco e ela parou aqui. Então eu tenho essas duas forças, dois impulsos. Ou uma coisa mais suave, tanto faz, tá certo? Então essa é a força que não me interessa o trabalho que ela está fazendo, porque não é isso que eu quero saber. Eu quero saber o trabalho que eu fiz para vencer o campo elétrico. E por que eu quero que a força do movimento final seja igual isso aqui mais isso aqui? Porque no fim a força a força final que eu tenho que fazer é essa, né? Porque a força final que a partícula sente é a força do movimento mais essa força aqui devido ao campo elétrico. Vou botar a força devido ao campo elétrico. Para que isso em si, para que essa soma então dê isso aqui. Porque essa é a força que dá o trajeto que eu falei. Tá certo? Então, o trabalho que eu estou realizando no que diz respeito a vencer o campo elétrico é isso aqui. Ou seja, para eu mover alguma coisa com uma certa trajetória arbitrária que eu decidi, eu primeiro preciso tirar qualquer força que aquela porcaria esteja sentindo e depois coloco a força necessária para fazer o trajeto que eu quero que ela faça. Então, eu primeiro tiro essa força daqui e depois boto a força que eu preciso aplicar para que ela tenha um movimento final. E é claro que a força final para fazer o movimento que eu preciso é essa aqui. Eu preciso primeiro vencer o campo elétrico, né? Depois eu aplico a força que eu preciso para fazer o movimento que eu quero.
Tá certo? Então é nesse sentido que a gente está calculando energia. É a energia associada, que digamos que eu gastei um monte de energia para fazer isso aqui. Só que parte dessa energia que eu gastei foi para vencer o campo elétrico e parte para fazer o movimento que eu queria que a partícula fizesse. Só estou interessado na energia que eu gastei para vencer o campo elétrico. Tá certo? E aí, nesse caso, é fácil. Nesse caso, a gente sabe a força, então o nosso trabalho, devido a esse pedaço da força aqui, vai ser simplesmente menos que integral do campo elétrico DC. Tá certo? Aquele pedaço da força que eu estou interessado, integrado no caminho. Tá certo? Isso está claro, pessoal? A sua parte da força da trajetória, essa força, eu estou falando que seria a região que eu estou integrando ele. Essa força seria a força necessária para mover uma carga que não estaria sofrendo nenhuma força. E no final ela só delimita esses pontos, né? Isso, daqui para cá. Como eu falei, pode ser uma força que é um impulso aqui, no sentido de que ela pega uma partícula que está com velocidade 0 e passa a ter velocidade V1, aí a partícula veio com V1 até chegar aqui, aí aqui você dá um impulso que faz ela passar de velocidade V1 a V igual a 0. Eu acredito que na situação do trabalho você já está descontando o campo elétrico das cargas. Então, eu preciso que minha partícula sinta essa força aqui. Aí eu preciso aplicar essa força, que é essa soma, para que quando eu coloque a minha partícula na presença do campo elétrico, ela perceba só essa força aqui. Para que ela faça o movimento que eu quero que ela faça. Sim, mas eu entendi isso que nessa equação você já está descontando isso. Então, essa equação, eu estou falando o seguinte, eu tenho aqui, o trabalho vai ser força escalar, deslocamento aqui, certo? Então eu vou ter o trabalho devido a eu vencer a presença do campo elétrico e eu vou ter o trabalho que eu tenho para fazer o movimento maluco que eu inventei para a minha partícula. Tá certo? Eu só quero contabilizar o meu trabalho para vencer o campo elétrico. É justamente isso aqui. Seria o trabalho, digamos, o trabalho total do movimento seria a integral desse cara aqui DC mais a integral desse cara aqui DC. Mas eu não estou contabilizando essa energia aqui. Não, porque não é o que eu quero contar. Eu quero saber só a energia devido à presença do campo elétrico. No meu caso, se o meu campo for conservativo, essa F aí vai ser zero, saindo da trajetória? Se ela for conservativa, vai ser... Conservativa. Eu estava pensando nisso, acho que ele está querendo dizer também que essa força... Ela geralmente é não conservativa. Então, eu também estava tentando entender como se essa força, a gente não está considerando porque o campo conservativo. Geralmente, imagina um caso simples, né? Eu estou pegando a partícula e estou fazendo assim com ela. Tá certo? A gente sabe que a força que eu gastei para vencer o campo elétrico vai ser zero, porque o campo elétrico vai me dar uma força conservativa. Mas isso faz sentido. Pensa que meu campo elétrico está nessa direção aqui. Quando eu estiver andando com minha partícula para cá, eu estou vencendo ele. Mas quando eu estiver andando para cá, ele está me ajudando. Então eu acabo gastando, no fim, meu gasto de energia é zero. Tá certo? Mas veja, se eu comecei com esse giz aqui, acelerei ele, freiei ele aqui, eu não posso ter gastado zero energia. Senão eu teria um moto perpétuo. Então essa força que eu fiz para ele fazer isso aqui é não conservativa. Que seria um sistema acelerado. Você... Não, você tem várias formas de... Basta sua força não ser o gradiente de uma função. Pode depender explicitamente do tempo, pode ter fricção, pode ter qualquer maluquice lá, né? Tem várias formas de fazer isso. Mas assim, no fim é que eu estou tentando fazer uma contabilização de um aspecto daquele movimento. E é só no que diz respeito à energia que eu gastei ou não gastei para vencer o campo elétrico que eu estou querendo contabilizar aqui. Tá certo? É claro que se no fim eu estivesse querendo medir a energia que eu gastei, eu precisaria fazer as duas coisas.
né, eu precisaria fazer esse pedaço do cálculo e esse cara aqui, se eu quisesse botar ali na ponta do lápis e pagar a conta no fim do mês, entendeu? Mas não é isso que eu estou querendo fazer, eu só quero fazer esse pedaço da conta. Tá? Bom, mas isso aqui é fácil, né? Isso aqui vai ser Q V de XA menos V de XB. Tá certo? Então, você vê que o trabalho vai ser proporcional à diferença de potencial. E a gente já sabe que essa diferença aqui é não ambígua. Então a gente já pode, como é que se diz? Isso aqui tem um claro significado físico. Bom, a gente sabe que o trabalho por carga vai ser igual, então, V de XB menos V de XA, tá certo? E se você tiver aqueles caras localizados, que é o que eu estava falando lá no começo da aula, né? E você... Nossa, fica ruim esse quadro. E você mandar o nosso XA. Deixa eu botar aqui embaixo. É porque eu fiz errado. Obrigado. Isso. Tá? Então, se eu mando minha carga para o infinito, o meu ponto inicial para o infinito, eu tenho que minha energia é dada pelo potencial. Ok. Então, agora que a gente sabe mais ou menos o que está acontecendo, a gente pode fazer um outro experimento mental. Qual a energia que eu tenho que fazer? Qual a energia que eu tenho que gastar para montar a minha distribuição de carga, sem levar em consideração a energia necessária para fazer o trajeto, tá certo? Eu quero saber só qual a energia no que diz respeito a vencer o campo elétrico, tá? Então, diga... Nenhum por enquanto, nenhum, tá bom? Então, a gente tem uma partícula que está lá no infinito, está bem longe de onde eu estou, tá certo? E eu vou arrastar ela até onde eu estou. Tá certo? Veja, o infinito é sempre uma abstração para alguma coisa. Nesse caso, o infinito é uma abstração para um lugar muito distante de mim, tal que qualquer campo elétrico gerado por partículas lá, eu posso desprezar aqui. Certo? Isso é uma coisa facilmente montada no laboratório. É claro que é uma abstração no sentido de que nunca é exatamente assim. Né? Por mais que caia com 1 sobre R, nunca é exatamente zero. Por mais que a distância possa ser o raio do universo. Entendeu? Situação de eletrostática. Tem outros detalhes de causalidade que a gente não precisa entrar aqui. Tá bom? Então eu vou trazer uma partícula lá do infinito. Digamos que o infinito seja aqui, uma nuvenzinha chamada infinito, cheia de partículas. Tá certo? E aí eu vou trazer uma partícula para cá. Então eu trago a partícula Q1. No que diz respeito a vencer campos elétricos, qual o trabalho que eu fiz? Nenhum. W. Né? Aqui eu vou calcular, eu vou ter a força para o trajeto. Tá certo? Mais o meu campo elétrico aqui no momento é zero. Tá certo? Então o meu W aqui, 1, é zero. Tá certo? O trabalho é zero porque tem a força devido ao trajeto,
para realizar o trajeto. Só que, enquanto eu estou trazendo a carga 1, o campo elétrico aqui é 0. Né? Porque não tem carga nenhuma. Então, né, aquele produto, isso aqui é 0. Né? Porque isso aqui é 0, então essa integral é 0. Então, o trabalho que eu realizei para trazer a primeira carga é 0. Lembrando que não é verdade. Se eu considerar toda a energia, tem a integral desse cara aqui. Que provavelmente vai dar infinito, né? Porque eu estou trazendo um negócio do infinito, então provavelmente eu vou gastar infinita energia para trazer alguma coisa de lá. Mas a gente não está preocupado com isso agora. Nem nunca. Tá? Bom, se eu for trazer uma segunda partícula, o que vai acontecer? Bem, eu trouxe ela para cá e preguei ela no espaço-tempo de novo. Não se move mais. Okay? Então, eu não preciso me preocupar com esse cara se mexendo. Qual o potencial que esse cara aqui gera? Né? Veja, é isso aqui. Ele está vindo lá do infinito, então é só isso aqui. Certo? Então, o meu Q2 vai ser a carga 2 que se moveu com a força conservativa, então a integral ficou bonitinha ali, e o potencial devido à carga 1, que é o quê? Q1 dividido por 4π epsilon 0, x2 menos x1. Ok? Agora é fácil. Eu tenho duas partículas. Preguei minha segunda partícula no espaço-tempo. Professor, só um momento nessa parte. Sobre o x2 e o x1. A distância dessas duas partículas depois que eu já fixei Isso. a Q2. Isso. Tá bom, é isso. Tá? Bom. Quem é W3? Agora, o meu potencial é devido à presença do Q1 e Q2. Então, aqui vai ser fácil. É Q3 que multiplica Q1 dividido por 4π epsilon 0 x3 menos x1 mais Q2 4π epsilon 0 x2 menos x1. Ok? E, no fim, se eu repetir esse passo n vezes, eu vou ter que o trabalho para trazer a enésima partícula vai ser a carga da enésima partícula vezes o somatório dos potenciais, eu vou chamar de, né, esse cara aqui ele vai ser I igual a 1 até N menos 1, tá certo? Porque eu tenho que levar em consideração todas as cargas que eu trouxe antes dessa, tá certo? Do meu VI, que é o potencial gerado por essas N menos 1 partículas, tá? Calculados em Xn. Ok? Esse cara aqui eu posso escrever explicitamente para ficar mais claro para vocês. Vai ser simplesmente Qn somatório de Qi sobre 4π epsilon 0 xn menos xi. Certo? I de 1 até n menos 1. Ok? E agora, se eu somar todo mundo, o que acontece? Ou seja, eu gastei um pouco de energia aqui, quer dizer, não gastei nada de energia aqui, gastei um pouco aqui, gastei um pouco mais aqui, e aí até gastei esses caras aqui. Então eu quero contabilizar toda a energia que eu gastei. Então eu somo todos esses caras aqui. Então, meu W, né, meu trabalho total final, vai ser igual a soma de I, de J, de 1 até N, de Wn. Tá certo? O que isso aqui vai dar? W igual soma de J de 1 até N, soma de I de 1 até J menos 1,
tá certo? Porque eu estou pegando sempre todas, exceto todas as anteriores àquela, tá certo? Beleza? Aqui vai ser QJ, QI, né? O QJ é esse cara aqui, QI é esse cara aqui, dividido por 4π ε0 x menos xj menos xi. Beleza. Qual a beleza dessa expressão aqui? Ela é simétrica se você trocar I por J. Certo? E você vê que todos os pares aparecem aqui uma vez. Né? Veja, nesse cara aqui, eu tenho par 2 e 1. Então, o Q2 e Q1, X2, X1. Aqui eu tenho 3 e 1, 3, 1, 3 e 2, 3, 2. Não aparece mais o 2 com 1 ali. Tá certo? Aqui é só o 3 com todo mundo. Depois o 4 com todo mundo, o 5 com todo mundo, até o N com todo mundo. Então todos os possíveis pares aparecem. Uma vez. Então essa situação final é o trabalho que uma carga realiza para todos os outros. O trabalho que eu realizei para trazer a enésima carga devido à presença das outras N-1 partículas, cargas. Tá? Então, eu posso fazer um truque, né? Eu posso somar esses pares duas vezes. Né? É fácil. W vai ser igual a soma de J de 1 até N, soma de I de 1 até N, onde I é diferente de J, de QJ, QI, 4π ε0, XJ, XI. Né? Aí eu tenho que botar um meio aqui. Que agora, se você olhar para esse cara aqui, ó, 1, aí vai aparecer, né, o J igual a 1, vai aparecer o 2 com 2, com 3, com 4, com 5, todos os pares. Do 1 com todos os outros. Quando eu pegar o 2 aqui, vai aparecer o 2 com 1 de novo. Tá? Então eu estou contando duas vezes os pares quando eu faço essa soma aqui. Mas a beleza de eu reescrever dessa forma, com esse fator de 2, é porque evidencia o fato de que não importa a ordem que eu trouxe as cargas. É só ver que se eu tivesse mudado a ordem aqui qualquer, esse somatório aqui não depende da ordem das partículas. Certo? Olha aqui. Né? Aqueles pares aqui, quando eu somo esse cara com esse cara aqui, depois com esse, depois com esse, depois com esse aqui, eu vi que aparecer todos os pares. Então não tem nenhuma coisa assim, que eu trouxe primeiro aparece mais vezes, a que trouxe, né, por último aparece menos vezes, nada disso acontece. Certo? Então, a força, né, a energia devido à presença dessas cargas, para eu montá-las, é essa aqui. E esse cara é importante, porque ele evidencia o fato de que, quando eu trouxe uma certa carga, a energia era zero aqui, ó. Certo? Eu não estou contabilizando nenhuma energia a mais do que a do campo elétrico gerado por elas. Tá certo? Eu não estou criando essa carga, não estou acelerando, freando ela, não estou fazendo nada. Quer dizer, posso até estar, mas eu não estou considerando essa energia aqui. Tá certo? Isso aqui está claro, pessoal? É um pouco chatinho, mas... Vamos lá. Isso. Exatamente. Não é que prova. Na verdade, ela evidencia que eu não levei em consideração outras coisas. É aqui, isso. É a soma dos trabalhos. Bom, a gente pode agora fazer o seguinte truque. A gente já tinha escrito, mas a gente escreve de novo. Isso aqui vai ser 1/2 somatório de J de 1 até N, QN, QJ. E aqui a gente vai escrever assim, ó, somatório, que é aquele segundo somatório. Eu isolei agora, tá? Eu isolei esse somatório aqui e botei o QJ aqui.
Tá bom? Porque o QJ, né, ele pode sair da soma em I. Eu botei em evidência. Aqui vai ficar I, novamente, de 1 até N, onde eu não contabilizo I igual a J. Tá certo? E esse aqui é o potencial devido à iésima partícula calculado na posição J. Tá certo? Que é só essa expressão aqui, tá? Potencial devido à iésima partícula calculado na posição J. Bom? Tá aqui. E aí o que o Griffiths faz é o seguinte, ele vai falar que isso aqui vai ser igual a 1/2 de soma de J de 1 até N, QJ, potencial total calculado em XJ. O que ele fez de errado aqui? Porque o potencial satisfaz o princípio de superposição. A gente viu isso na aula passada. Então, se eu estou somando todos os potenciais, qual o problema de fazer isso? Você está somando o potencial da carga J também? Isso. Né? Isso aqui não é todo o potencial. Não é, eu estou excluindo a carga J. Eu estou, de certa forma, excluindo essa estranha auto-interação aqui. Tá certo? Mas ele vai em frente e escreve assim. Tá certo? Porque ele quer generalizar por caso contínuo. Então, isso aqui não está certo, tá, pessoal? Isso aqui está errado, você tem que botar aqui um lembrete, uma barra, alguma coisa, que é o potencial total devido a todas as partículas, todas as cargas, exceto a Jésima delas. E aí essa fórmula está certa. Essa não tem dúvida. Tá bom? Bom, então como é que a gente faz? Vamos fazer a mesma brincadeira, só que com uma distribuição contínua de cargas. Tá? Como é que a gente faz isso? W vai ser igual 1/2 somatório de J de 1 até N. Agora é o seguinte, eu trouxe um bloquinho de carga distribuído num volume ΔV. Então eu trouxe um bloquinho de carga, que eu vou tratar como uma partícula, ele é rígido, não se mexe, não faz nada, eu trouxe ele como eu traria uma carga Q. Então aqui é a carga na posição XI, né, vezes um ΔV. Tá? Aqui é ruim porque o ΔV parece o potencial, né? Então vou botar um V assim, aquele que eu uso para volume. Tá? Então, e aqui eu tenho minha soma, tá? De I1 até N, de I diferente de J, tá? Do que? Da mesma coisa. Rho do X I ΔV dividido por 4π ε0 x J, desculpa, XJ menos XI. Todo mundo concorda até aqui? Mas o que é isso aqui? Se eu trouxe N, né? Então, digamos que eu estou trazendo aqui esses bloquinhos aqui e estou montando uma distribuição contínua de carga. Eu trouxe esse bloquinho, trouxe esse, trouxe esse, trouxe esse. Vou trazendo todos os bloquinhos até fechar aqui a minha distribuição de carga. Tá certo? Essa soma aqui é uma soma de Riemann, né? De uma integral tripla. Eu mando ΔV para zero, N para infinito. Isso aqui vai me dar integral aqui. Tá certo? Agora, você poderia se preocupar com o seguinte. Como é que eu vou fazer essa integral e tirar dela um ponto? Porque é o que você está fazendo. É uma integral em que você está tirando um ponto da integral. Né? Você pode pensar que esse cara aqui, por enquanto, tá? Você pensa que ele é o seguinte, é a integral de ρ de x0 de 3x0 dividido por 4π ε0 xj menos x0
tá? Menos esse ponto que eu quero tirar, que eu ainda não vou fazer o limite dele, eu vou deixar ele aqui, tá? Então ele vai ficar assim, menos o meu ρ em xj, delta V, redondinho aqui, dividido por, cadê você? 4π epsilon 0 módulo de xj, né, menos xj, o que não faz sentido, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu regularizo essa expressão aqui, eu boto um epsilonzinho nela, ok? E depois faço o limite desses caras indo para zero. O que acontece é o seguinte, esse cara aqui, ó, ele vai para zero muito mais rápido que esse cara aqui. Né? Porque esse cara aqui é um volume, é como se fosse L vezes L vezes L. Certo? Enquanto esse cara aqui é só um L, ele é linear na distância. Tá certo? Agora, cuidado, porque isso não é verdade sempre. Por que isso não é verdade sempre? Porque esse cara pode ser mal comportado. Lembra que eu falei? A gente pode pegar esse ρ e pode trabalhar sempre com ρ. Na hora que eu quiser uma distribuição discreta de carga, basta eu dizer que o meu ρ são umas deltas de Dirac. Se esse cara for uma delta de Dirac, esse cara diverge com volume. Então eu vou ter uma divergência aqui. Essa passagem daqui para cá vale contanto que a distribuição de carga seja contínua sem deltas de Dirac. Ou seja, se eu tiro cargas pontuais, eu posso fazer essa passagem daqui para cá. Porque basicamente um ponto nessa integral, ela tem valor zero. Que é o fato desse limite aqui que eu estou falando para vocês, ir para zero. Porque por mais que esse cara vá para zero e esse cara vá para zero também, esse é mais rápido que esse. Tá certo? Então, sim, vale, eu posso fazer essa passagem daqui para cá, mas tem que lembrar que eu estou fazendo essa brincadeira aqui. Qual deles? Esse aqui? Então, esse aqui, digamos que eu vou fazer essa soma aqui. Aí, em vez de eu tirar esse ponto na soma, eu somo e subtraio ele. Quando eu somo ele, eu tiro essa restrição daqui e boto explicitamente o menos aqui, que é esse cara aqui. Aí, essa soma aqui, sem nenhuma restrição, eu faço o limite para n indo para infinito. Tá certo? Quando eu fizer o limite desse cara indo para infinito, esse cara vira uma integral tripla e esse cara vira esse outro termo esquisito, tá certo? Eu tenho que fazer mais um truquezinho, que é como eu falei para vocês, eu boto aqui um regularizador, eu boto aqui, ó, mais um epsilon, que é um número positivo. Então, por mais que esse cara vá para zero, esse epsilon aqui sobrevive, tá certo? Depois eu preciso mandar o epsilon para zero. Mas aí o que acontece é que esse cara aqui, ele vai para zero, só que esse vai para zero também. Então, depois que eu mandar o epsilon para zero, esse cara aqui vai para zero, a não ser que esse cara aqui estoure. Que é justamente o que eu estava alertando vocês. Se isso aqui for uma delta de Dirac, esse cara aqui explode também. Delta de Dirac também explode com volume. Tá certo? E essa expressão fica mal definida. Tá certo? Então aqui a gente tem um dilema complicadíssimo, tá? Que é um problema para a física até hoje. Eu estou passando de um problema contínuo para um problema discreto. Só que no problema discreto eu tenho essas deltas de Dirac, eu tenho essas descrições em que eu estou supondo que eu estou distante o suficiente da carga para ser considerado um ponto. Mas isso acaba gerando infinitos na minha teoria. Todos os infinitos da teoria quântica de campos vêm desse tipo de situação. Você está integrando as coisas até o limite máximo da partícula pontual. Entendeu? Não existe nenhuma escala máxima. Você pode ir realmente a zero. Isso é a mesma coisa que você falar que a energia pode ir exatamente a infinito. Tem gente que pensa que a solução seja que essas teorias são efetivas, existe uma escala máxima de energia, ou seja, existe uma distância mínima, essa distância pode ser a distância de Planck, vai saber. Mas é uma questão importante da física, tá? Porque a gente está trabalhando com essas duas coisas. Com essa descrição contínua, ρ, e com essa descrição discreta, Q. Ok? E naturalmente uma carga Q, quando eu botar o delta de Dirac, um monte de coisa esquisita vai acontecer, inclusive isso aqui, vai estourar. Tá certo?
Né? Ou seja, a matemática está dizendo para a gente que essa nossa intuição de que eu posso considerar que eu estou distante o suficiente da carga e por causa disso considerá-la pontual, tem um limite. Porque se eu levasse isso a ferro e fogo, eu chegaria nessas situações para o infinito. Tá certo? Aí tem um grupo de anomalização, tem de campos, tem um monte de coisa que a gente faz para circundar esse problema. Mas ele em si, do meu ponto de vista, ainda é um problema em aberto. Mas como ele é meio amorfo e complicado demais, acaba que... Bom, talvez você vá para a matéria de cordas em que esses infinitos não aparecem, mas vai entender por que não aparece lá. Quando você fala limite, você fala distância mínima para que seja considerado um potencial de um ponto, é isso? Não, eu digo o seguinte, eu pego esse giz aqui e boto lá no centro da cidade. Se eu olhar ele daqui, se eu conseguisse, ele é um ponto, ele seria um ponto para mim, tá certo? Mas se eu me aproximar dele, ele vai virar um giz, ele tem aqui um formato e tudo mais, tá certo? A partícula pontual é uma partícula que eu digo o seguinte, eu estou aqui e para mim ela é pontual, porque eu estou distante dela. Mas se eu me aproximar dela, ela continua pontual. Se eu aproximar mais, só que eu posso me aproximar quanto de uma partícula? Porque tem esse outro infinito que a gente discute menos na física, que é o infinito das escalas. Né? Eu posso estar a uma distância infinita, mas uma coisa pode ter uma escala infinitamente diferente da outra. Tá certo? Então eu estou dizendo, quando a partícula é pontual, que eu posso me aproximar da partícula o quanto que eu quiser, que ela continua se comportando como uma partícula pontual. Ela continua sendo visível como uma partícula pontual. Tá certo? As pessoas não acreditam nisso, algumas pessoas não acreditam nisso e tem razão, né? Talvez se eu chegar perto o suficiente do próton, né, ele vai deixar de ser pontual. E foi o caso. Ah não, o próton é constituído dos quarks. Ah, então tudo bem, mas talvez se eu me aproximar o suficiente do quark, ele vai ser composto de outra partícula fundamental. Ou talvez não, né? Ou talvez seja o teoria de cordas, ou talvez a gente tenha que mudar todo o paradigma de descrição matemática para um outro que consiga descrever a coisa fundamental tal qual ela é. Ou talvez não exista o conceito de coisas fundamentais. Talvez a gente nunca vai chegar porque talvez nem essa pergunta faça sentido, entendeu? Ué, mas a física, ela te dá, digamos, fórmulas algorítmicas, mas ela é fundamentada na filosofia, você não tem como fugir disso. Né? O mundo não é esse computador que as pessoas acham que é, né? Ele é muito mais complicado. A gente não sabe como, né, exatamente o que acontece para ele ser. Em que sentido ele é mais complicado, né? Mas ele é. É que a gente sempre chega naquela pergunta, mas eu estou observando com os meus olhos, com os meus sentidos, ou com o meu equipamento. Daí chega nesse limite. Porque sempre tem uma forma de interpretar, né? Não tem algo essencial. Isso de fato é uma pergunta filosófica sem resposta, tá? Mas não porque o fato de ela não ter resposta não significa que a resposta seja essa, de que não exista, tá? A questão é que a gente sabe que, pelo menos do ponto de vista efetivo, existem classes de equivalência de coisas e classes de equivalências de coisas que são comuns, que não dependem de observação. Certo? Você pode fazer uma brincadeira semântica e dizer que você pode tentar fazer uma afirmação absoluta. Todas as coisas, na presença de um campo gravitacional como o da Terra, quando não tem nenhuma força atuando sobre elas, caem. Você pode tentar botar várias qualificações na sua afirmação para ficar blindada de qualquer, né, esperteza. Mas aí o cara fala, não, mas espera, do ponto de vista da cultura do fulano de tal, na ilha, não sei de onde, no Pacífico, o conceito de cair é diferente. Lá eles pensam que, na verdade, é a Terra que está subindo até a coisa, sei lá, alguma coisa do tipo. Então as coisas não caem. Mas isso é uma brincadeira de semântica, entendeu? Porque, digamos, o efeito físico sobre a coisa é o mesmo, por mais que você possa mudar a semântica da descrição do que você está fazendo, entendeu? Então, mas isso é justamente são coisas na fronteira da filosofia e da física, né? Mas assim, eu não acredito que seja tudo meramente, como é que se diz? Linguístico, né? Porque, de certa forma, o que você está dizendo é que a realidade ela pode ser reduzida à descrição linguística que fazemos dela. Né? Eu acho que isso seria uma realidade muito pobre se a gente visse uma realidade assim, né? Eu não acho que seja esse o fato, de fato, a coisa. Resumindo, aí não existiam verdades absolutas. Existiriam verdades absolutas? O que você está tentando dizer agora com essa última frase? Não existiam. Existem verdades absolutas condicionais.
Por exemplo, eu posso dizer que a mecânica newtoniana é uma verdade absoluta sob certas condições. Contextuais, talvez. Então, no mundo macroscópico, com baixas velocidades, blá, 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 eu consigo descrever a realidade com a mecânica newtoniana. Então, ela é uma verdade absoluta nesse sentido. Não existe uma única maneira de descrevê-la, ou seja, a semântica pode ser totalmente diferente, mas ela está lá. Entendeu? Agora, se existe uma descrição fundamental da realidade, ou seja, se a gente saiu da mecânica newtoniana, gravitação newtoniana, relatividade geral, aí um dia quantiza a gravitação, e aí será que vai chegar num ponto, opa, descobrimos o fim, chegamos lá, entendeu? Um dia podemos descobrir uma teoria que também chega no mesmo resultado de Newton e explique tão bem quanto Newton. Mas vai ser só um isomorfismo de teorias, a gente tem um monte desses. Porque não importa, eles não são, é a mesma coisa. Se as duas coisas se comportam igual, se tem o mesmo resultado, elas são a mesma coisa. Então não importa que tenha uma segunda teoria. Porque ela vai ser a mesma coisa. A não ser que elas não sejam. Aí você tem que ver qual que descreve um ambiente maior e qual que está aninhada em qual. Da mesma forma que a mecânica newtoniana está aninhada na relatividade geral, no sentido da gravitação. Bom, pessoal, mais alguma pergunta sobre a existência, da realidade e tal? Pode seguir. Então, onde é que a gente estava? A gente estava aqui, falando da energia, então a gente pode passar para essa integral, excluindo um ponto, contanto que a gente tome cuidado com o que a gente está fazendo aqui, tá bom? Lembrando que isso não vai valer quando a sua distribuição de carga não for distribuída, né? Quando você tiver essas cargas pontuais. Beleza? Bom, uma vez que você faz essa passagem, quem é esse cara aqui? Esse sim é o potencial em XJ devido a uma distribuição de carga ρ. Tá certo? Não tem dúvida, ele de fato é o potencial, sem nenhuma restrição, tá? Porque a restrição que a gente fez aqui, excluindo aquele ponto, não precisa ser feita porque um ponto só não influencia numa integral. Tá bom? Beleza. Cuidado com o ρ igual a delta de Dirac. Bom, isso diz o que pra gente? A gente pega essa conta aqui, agora a gente tem esse V aqui, e isso aqui é uma soma de Riemann também. Também dá uma integral tripla. Tá certo? Então, meu W vai ser igual a 1/2 de integral de ρ de x V de x d 3x. Então a gente tem agora o trabalho para a gente montar o nosso sistema de cargas distribuídas, é dado por essa expressão aqui. Tá bom? O professor, no vídeo ele coloca um metal. Esse metal é D3x. Isso. Volumétrico, né? Isso. Isso. Tá bom? Bom, a gente pode usar aqui que ρ é igual a ε0 divergente do campo elétrico. Ó, aqui começa a aparecer um truque matemático que pode confundir vocês mais pra frente. Por quê? Quando você bota que o seu ρ é uma delta Dirac, você não tem dúvida que você está botando uma delta Dirac no seu problema, certo? Só que existem certos campos elétricos que são devidos a uma partícula pontual. Ou seja, um certo campo elétrico, né? Aquele campo elétrico que a gente aprendeu lá, que a gente viu lá no começo, que é esse cara aqui. 1 sobre 4π ε0 x menos x1, né? A posição da partícula, sobre módulo de x menos x1 ao cubo. Esse campo elétrico aqui, a gente sabe, né, que o divergente dele aqui vai dar uma delta de Dirac. Mas quando a gente olha para ele assim, a gente não percebe que tem uma delta de Dirac, mas tem uma delta de Dirac aqui. Tá certo? Então, se a gente botar aqui, isso aqui dá um ρ que é uma delta de Dirac, e se a gente botar depois essa expressão aqui para fazer cálculos aqui, a gente vai ter problema. Certo? A gente vai entrar um pouco mais de detalhe nisso. Certo? Mas, só um alerta de que quando a gente manipula muito uma expressão, às vezes a gente perde o contato do problema com como que ele vai reaparecer nesse novo formato. Tá certo? Bom, a gente usa esse cara aqui e ali, e agora a gente tem que W vai ser igual a 1/2 da integral, eu boto o meu ε0 já aqui fora,
Aqui vai ficar divergente do campo elétrico, potencial D3x. Né? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. O meu divergente está atuando só no campo elétrico. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o divergente do campo elétrico vezes o potencial e vou subtrair o termo extra que eu estou introduzindo ao fazer isso, ok? Então, fica assim, W é igual a ε0 sobre 2, integral, parênteses, aí vai ficar assim, ó, divergente do campo elétrico vezes o potencial, só que eu sei que o divergente do campo elétrico vezes o potencial é o divergente do campo elétrico vezes o potencial, mais o gradiente do potencial vezes, escalar campo elétrico. E eu não quero esse termo extra, porque não é o que eu tinha. Então eu subtraio o termo extra, que é gradiente do potencial, né, escalar campo elétrico. D3x. Mas quem é o gradiente do potencial? É o campo elétrico, menos ele. Né? Então, isso aqui vai ser sobre 2. Isso aqui é num certo volume, tá? Essa integral que eu estou fazendo, tá, pessoal? Essa integral no volume da carga e essa integral aqui, ó, também é no volume da carga. Como é no volume da carga, eu posso estendê-la para uma região fora, porque o ρ vai ser 0, então tanto faz. Posso fazer essa integral sendo infinito também. Mas por enquanto vamos deixar um v aqui. Tá? Então isso aqui vai ficar assim. E agora eu vou reorganizar essa minha integral assim. Eu vou pegar esse termo aqui primeiro, porque ele é mais interessante. Não mais importante, mas mais interessante. E aqui, d3x, tá certo? Mais, essa é uma integral do divergente de um campo vetorial. A integral do divergente vai dar a integral de superfície, né? Então isso aqui vai ser mais a integral na borda de V, de V e dA. Tá certo? Essa aqui é a fórmula final e certa, tá? Quando você diz que a sua distribuição de carga é localizada, né, e o seu V vai para o infinito, ou seja, o seu V vira o próprio R3, a borda do R3 vai ser essa integral de superfície lá no infinito, esse cara vai para zero, sobra só esse aqui, que é o que o Griffiths chama de all space, né? Desculpa, em português, espaço inteiro, sei lá, alguma coisa assim. Então, nessa circunstância, você tem que a energia vai ser dada por ε0 sobre 2, integral no R3 inteiro do módulo do campo elétrico, ao quadrado D3x. Tá? Mas em qualquer outra circunstância, pessoal, esse cara tem que ser levado em consideração. Tá? A gente vai ver por que ele é importante. Pode falar. Isso aqui, ó, é igual a menos campo elétrico. Campo elétrico escalar campo elétrico, módulo quadrado. Aqui, virou essa integral aqui, na borda do volume. Onde? Ah, isso aqui é del, é aquele, é isso aqui. O volume, e a gente, a borda do volume, a gente faz assim. Del V. Tranquilo, pessoal? Agora, cuidado, porque essa expressão aqui, ó, você está dizendo que no seu volume, no seu universo inteiro, não tem cargas pontuais. Porque se tiver cargas pontuais, você não pode usar essa expressão. Né? Porque lembra, a gente só pôde fazer transformar em integral porque a gente supôs que o ρ não contém deltas de Dirac, ou seja, não contém cargas pontuais. Se houver cargas pontuais, essa integral não vale mais. Não pode estar confinado, porque agora eu estou integrando no espaço inteiro, então não podem existir cargas pontuais no meu universo para valer essa integral aqui. Isso. Vale para uma distribuição contínua de carga.
Isso. Tá certo? Mas, na prática, a gente vai usar isso sempre. A gente vai ignorar esses infinitos. Tá certo? Porque, de certa forma, eles não importam porque eles são constantes, digamos assim. É como se eu tivesse um infinito de energia, mas ele é uma constante e a gente nunca mede a energia absolutamente, só a diferença de energia. Então, essa constante, infinito menos infinito, dá zero, a gente não precisa se preocupar com ele, entendeu? É um pouco mais preciso que isso, mas a ideia é essa, tá? Pode falar. Não, você não ignora. A fórmula é essa. Isso está certo. Sempre. Essa fórmula é quando você estende o seu volume para seu próprio R3. Tá certo? E a borda do R3 vai virar essa integral na borda. E você diz que a distribuição de carga é confinada no meio. Dentro do volume. Não tem carga no infinito. Né? Se não tem carga no infinito, o potencial e o campo elétrico caem com 1 sobre R. Então esse cara vai cair mais rápido ainda. Certo? Então essa integral vai para zero. Não é que ela não está lá, ela simplesmente deu zero. Tá certo? A diferença é que aqui é V. Aqui vale para qualquer volume, tá? Qualquer volume. Aqui vale para o R3 inteiro. E lembra que se eu estou pegando nesse volume somente um conjunto de cargas, eu estou pegando um volume menor, eu estou pegando a energia para montar aquele conjunto menor de cargas. O professor, eu não consigo visualizar o trabalho dessa distribuição de carga. Então, quando eu for calcular essa integral, eu vou estar sempre trabalhando com um ponto que está. Eu tenho um campo elétrico produzido por uma distribuição de carga. Eu estou querendo trabalho, eu acho que é isso. Eu quero trabalho para mover uma carga pontual. Mas aí, nesse caso, você está falando do R3 inteiro. A minha distribuição de carga, como se ela tivesse... Aqui, o truque é o seguinte, se você lembrar, isso aqui vem, né, fundamentalmente, essa conta toda ela vem daqui. A gente começou com essa aqui, ó. W é igual a 1/2 de integral no volume onde as cargas estão contidas, tá? Vezes o potencial devido a essa distribuição, D3x. Esse ρ, ele é zero quando você considerar fora do volume, onde está vazio, onde não tem carga. Então eu posso estender essa integral aqui para o próprio R3, porque nessa região aqui não tem carga. Né? Ou melhor, na região, né, R3 complemento de V, não tem carga nenhuma. Então eu teria somando zero aqui para transformar de V para R3. Por isso que eu posso estender. Eu entendi. Chega nessa expressão aqui, estende para R3. Tá certo? Basicamente você está pegando esse cara aqui, ó. Tá fazendo o seguinte. Está pegando esse cara, aí você está somando aqui, ó, 1 sobre 2 integral no R3 complemento V de ρ de x V de x D3x. Só que nessa região, isso aqui é igual a zero. Então você está somando zero. Aí quando você somar essa integral com essa integral aqui, vai virar integral em R3. Tá certo? Agora que ela virou uma integral em R3, eu vim para cá com R3 aqui. Quando eu fizer meu teorema, né, aí eu vou ter o teorema da divergência aqui, vai ser na borda do R3. E aqui vai ser integral no volume, no R3 inteiro. Aí sim eu chego aqui. Ok?
Tá. Faz a sua pergunta de novo, por favor. Como que você pode desconsiderar as cargas pontuais nessa equação da energia total? É que é um pouco diferente. Isso aqui vale quando eu suponho que não existam cargas pontuais. Por que você pode supor que isso não influencia? Não, se eu estou descrevendo... Não, influencia. Mas, ou seja, eu estou restringindo digamos, o ambiente que eu posso aplicar essa fórmula, certo? Se você quiser aplicá-la numa situação mais geral, você vai precisar dessa ou daquela que tem as cargas pontuais. Entendeu? Mas o que acontece aqui é que no fim, se eu introduzir as cargas pontuais aqui, eu vou ter um pedaço de energia que vai ter a ver com essa carga pontual e vou ter um resto de energia que vai dar um infinito. Desculpa, vou ter um pedaço de energia que tem a ver com a descrição, a descrição contínua das cargas, mais uns pedaços que vai vir dos infinitos das cargas pontuais. Entendeu? Mas a gente vai ver mais um resultado que talvez deixe um pouco mais claro o que está acontecendo aqui, certo? Porque agora que a gente tem esse resultado, a gente pode fazer a seguinte comparação. Você estava falando da energia, você tirou um ponto, né? Uhum. Para verificar o integral. E tudo isso que a gente fez é deixando isso integral. Não, eu tirei o ponto e falei que nas circunstâncias em que você descreve distribuições contínuas de carga, esse ponto que você está tirando não muda o resultado da sua integral, porque ele vai para zero, a contribuição dele. Você vai para zero porque é aquilo que você falou, né? Que vai crescendo em proporções diferentes. É, porque o volume vai para zero mais rápido do que o denominador. Tá? Bom, então vamos só ver aqui o que acontece se a gente compara essas duas fórmulas. Uma é assim. Tá certo? E a outra é assim. O que tem de estranho nessas duas fórmulas aqui? Se você tenta insistir em usar as duas juntas, como se elas fossem a mesma coisa. Vocês já sabem que não é, porque eu já falei um monte sobre o fato de que isso aqui não pode ser a mesma que esse cara aqui. Mas eu estou seguindo a ordem que o Griffiths faz essas discussões. Aí você vê que esse cara aqui, ó, é sempre maior ou igual a zero. Eu estou integrando uma função que é positiva, estritamente positiva. Não, que é positiva definida. Né? A não ser que você não tenha campo elétrico nenhum, isso aqui vai sempre ser maior que zero. E se você não tiver campo elétrico nenhum, isso aqui vai ser exatamente zero. Mas essa expressão aqui, lembra, eu trago uma partícula, Q1, depois eu trago a Q2. Se elas tiverem mesmo módulo e sinais opostos, isso vai ser um número negativo. Aquele meu W2 que eu escrevi lá. Então isso aqui pode dar negativo. Por que sempre dá positivo? Porque eu estou integrando uma coisa que é sempre positiva. Módulo quadrado é sempre positivo. Oi? Ah, sim. Então, na verdade, essa inconsistência que o Griffiths, né, chama atenção, ela vem justamente porque as duas fórmulas não são a mesma fórmula. Tá certo? Eu precisaria lidar com o fato de que aquele negócio dá infinito e fazer alguma coisa com aquilo para poder tirar aquele termo da integral, não sei, teria que fazer uma coisa mais rebuscada, tá certo? Então, o que está acontecendo? Né? O que está fazendo realmente essa diferença entre uma coisa e outra?
Se a gente insiste em usar essa fórmula aqui, o que a gente está colocando a mais no nosso problema, tá certo? Então a gente faz o seguinte. Pega esse campo elétrico aqui, que vai ser 1 sobre 4π ε0, x menos x1 sobre x menos x1 ao cubo, tá certo? Então, módulo quadrado desse cara aqui é como? 1 sobre 4π ε0 ao quadrado. Falta carga. Carga ao quadrado. Esse cara aqui vai ficar 1 sobre x menos x1, né? Então seria a sexta, aqui vira quadrado, aqui fica a quarta. Tá certo? Algum problema nessa continha aqui? Não teria que ter a carga também nos outros? Que outros? Quando você faz lá atrás, quando você faz que ρ é igual a ε0, o divergente no campo, você não coloca a carga no campo também. Você só coloca só 1 sobre ε0. 1 sobre 4π ε0. Quando eu escrevo isso aqui, ρ é igual a ε0, divergente de campo. O que tem? Você escreve o campo também. Você escreve E igual a 1 sobre 4π ε0. Sem a carga daí, tipo, x menos xb sobre todas as coisas. Não sei se isso vai influenciar depois nas outras integrais. Onde que eu escrevi isso? Eu posso ter esquecido de escrever o quê? Isso, você não colocou o quê? Mas onde que eu escrevi isso aqui? Teve algum momento que eu não escrevi isso aqui? Você está falando, é isso? O professor não colocou a carga, não sei se isso vai influenciar depois nas contas. Não. As contas estão certas. Se eu esqueci é porque eu esqueci de escrever, alguma coisa assim. Deixa eu ver. Estou tentando encontrar onde que você está se referindo. Deixa eu ver. Em qual passagem? Você pode me mostrar? Aqui eu coloquei de volta, mas aqui o professor não tinha colocado o quê? Onde que eu botei isso aqui? Logo que você fala... Eu escrevi isso aqui, aí eu falei cuidado, porque você pode botar um certo campo elétrico que na verdade tem a ver com uma delta de Dirac, mas você não está percebendo e tal. Eu só esqueci de escrever. Ah, tá. Não sei se... Não influencia em nada. Não. Tá? Bom, então, a gente está nessa integral, a gente só precisa fazer essa integral aqui. O que a gente faz para fazer essa integral? Bota o x1 na origem, a gente tem a liberdade de fazer isso, é o volume inteiro, a gente bota uma origem x1, bota isso aqui em coordenadas esféricas, vai ficar como? Vai ficar integral de q ao quadrado tem ε0 sobre 2, a energia vai ser ε0 sobre 2, q quadrado, sobre 4π ε0 ao quadrado, aí aqui vai ser 1 sobre r à quarta, em coordenadas esféricas, ok? E aqui vai ficar como? R quadrado dr seno de θ dθ dφ. Tá certo? Naturalmente, a minha integral em R vai de 0 a infinito, a minha integral em θ vai de 0 a π, e minha integral em φ vai de 0 a 2π. Ok? Só que, bom, a integral da parte angular dá 4π, a gente já sabe, né? Aqui eu tenho um y quadrado, corta com y daqui. Então eu tenho um 4π e um y em cima, corta com 4π e y embaixo. Mas tem o 2 aqui, então vai ficar assim. Isso aqui vai ficar 1 sobre 8π ε0. E aqui no raio, em vez de eu fazer de 0 a infinito, eu vou botar um yzinho aqui, para controlar, tá bom? Depois é claro que eu tenho que mandar meu y para 0. Então isso aqui vai dar essa integral aqui, corta r quadrado com r à quarta, fica r quadrado aqui, né? A integral de 1 sobre r quadrado é menos 1 sobre r, né? Então isso aqui vai ficar assim. Carga ao quadrado, menos 1 sobre r, calculado de y a infinito.
Né? Em infinito isso é 0, e em epsilon vai dar 1 sobre epsilon. Então, Q quadrado sobre 8 pi epsilon 0, 1 sobre epsilon. Esse é esse raiozinho que eu estou fazendo, tá certo? Então eu não estou fazendo o R3 inteiro, estou fazendo o R3 inteiro menos essa bolinha de raio epsilon. Quando eu mando essa bolinha, quando o meu epsilon para 0, isso aqui dá infinito. Tá certo? Então quando eu insisto em colocar cargas pontuais nessa integral aqui, eu estou introduzindo esses infinitos aqui na minha energia. E é por isso que esse cara aqui vai sempre ser positivo e esse cara aqui não. Existe uma diferença entre eles. Tá? Esses são aqueles pontos que eu estava tirando lá sem o direito de tirar. Né? Se eu não tivesse o direito de tirar, ou seja, se eles não fossem para 0, eu estaria arrancando, eu estaria introduzindo esse termo infinito aqui na minha energia. Tá certo? Bom, pessoal, tem mais uma discussãozinha sobre isso aqui, que eu vou mostrar como que a gente pode fazer essa mesma conta de uma forma mais consistente, tá? E aí a gente vai para condutores e eu imagino que na próxima aula a gente já possa até começar o capítulo 3, tá bom? E, bom, sexta-feira a gente tem a nossa aula de exercício.